Olá, galera, paz do Senhor. Terceira parte sobre a parábola das 10 virgens. Vocês estão bem? Meu nome é Márcio Eleutério. A gente tem gravado estudos aí a respeito de coisas dos últimos dias. E agora, nesses dias, a gente está estudando a parábola das 10 virgens, tá? Eu já gravei 2 partes, né? Onde no estudo lá a gente viu quem são as 10 virgens, né? E onde a gente pode encontrá-las, tá? Parte 1 e parte 2 eu fiz mais ou menos para mostrar, mais ou menos não, né? Eu fiz, né? Com muita dedicação, claro. Estudei bastante. Eu quis dizer mais ou menos no sentido de resumido, né? Porque não dá para entrar em muitos detalhes, né? Porque a Bíblia tem muitos detalhes. Esses muitos detalhes, se a gente for acrescentar, né? A gente vai ter que fazer muitas partes, né? Para tá trazendo o estudo aí. Isso que eu quis dizer no sentido mais ou menos, tá? Resumidamente. Essa terceira parte, como você está vendo aí na lousa, a gente vai trabalhar 4 palavras-chave que a gente encontra lá em Mateus 25, né? Que seria no canto esquerdo lá, agora arrumei um laser mais forte, né? No canto esquerdo você vai estar vendo lá a palavra grito, né? É uma palavra-chave lá naquele texto. Depois você vai ter a palavra, as 10 virgens que estavam dormindo acordaram por causa do grito e saíram para se encontrar com o noivo. Então tem a palavra encontro, tá? Então a gente tem que entender essa palavra encontro também. Depois a gente vai ver que as 5 delas vai começar a apagar as lâmpadas, né? Ou seja, vai estar apagando, né? A gente vai ver o que significa o apagar das lâmpadas dentro da palavra, tá certo? E também essas mesmas que estão com as 5 lâmpadas apagando vão ter que comprar azeite, né? O que significa comprar azeite na palavra, né? Então a gente vai entender isso também. Então essas 4 palavras vão dar um montante aí de 8 textos, né? Que eu coloquei aí abaixo, para a gente ler um trecho de cada um deles e entender ponto por ponto, né? Parte por parte, melhor dizendo. Então já para a gente iniciar então esse estudo, a gente vamos fazer uma leitura de Mateus 25, de 1 até 10. Lembrando que as primeiras palavras que aparecem, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essa primeira parte, 10 virgens e reino, eu falei nas 2 partes anteriores. Então agora a gente vai dar seguimento nas outras palavras chaves para entender aí a questão das 10 virgens, ok? Então vamos ler o texto de Mateus 25, de 1 a 10, e depois a gente volta aqui para a lousa para compreender, e aí a gente vai estudar da maneira, como se diz, contrária, né? O grito está no lado esquerdo aqui, e a palavra comprar está no lado direito. A gente vai começar da palavra comprar, tá? O que significa comprar azeite, tá? Depois a gente vai no apagando, depois a gente vai para o encontro, né? E consequentemente a gente termina falando do grito, tá ok? Que é o ponto mais revelador na palavra, tá? Então tá aqui. Então vamos ler um texto. Ou melhor, a gente vai ler Mateus 25, tá certo? Depois que a gente ler Mateus 25, a gente vai trabalhar essa expressão aqui, comprar, ok? Só um momento, vamos ler Mateus 25. Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Verso 3. Ora, as insensatas, tomadas as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Verso 5. E, tardando o noivo, cochilaram todas, ou seja, todas dormiram, as 10 dormiram. Né? Verso 6. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito. Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Verso 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
E aqui tá bom. Então, vocês viram que a gente leu aí os 10 versos. E agora eu vou colocar, vamos para a lousa, que eu quero destacar 4 palavras aí, né? A gente vai destacar o grito, vamos destacar o encontro, né? Que elas saíram ao encontro, vamos destacar as lâmpadas que estão apagando, né? E a expressão comprar, né? Comprar o quê? Comprar azeite, tá certo? Essas 4 palavrinhas a gente vai colocar na lousa e vamos aprender algumas coisas lá, depois a gente volta para ler outro texto. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juraram pelo pecado de Samaria, dizendo, pela vida do teu Deus, Adã, e pelo caminho de Berzeba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Vamos para a lousa para a gente entender outras coisas aqui. Então a gente acabou de ler o profeta Amós. É claro que a gente leu só do verso 11 ao 14, mas eu vou dar uma resumida no capítulo 8, né? Para você compreender algumas coisas, o que está falando antes, né? Então, por exemplo, na lei, o que significa comprar azeite? O azeite, na lei, o azeite é o combustível para que a lâmpada fique acesa, né? Lá no profeta Zacarias, no capítulo 4, você vai ver que tem 2 oliveiras lá e as oliveiras estão vertendo azeite sobre o candelabro para que as lâmpadas fiquem acesas, né? Então, o que acontece na lei, por exemplo, né? Já aqui no comecinho do capítulo 8 de Amós, né? Ele tem uma visão e ele contempla um cesto cheio de frutos do verão, né? Ou seja, frutos do verão é os primeiros frutos do ano, tá certo? Até porque, né, os israelitas, quando eles tinham que apresentar os primeiros frutos para Deus como primícias, como dízimo, né, ou a primeira parte do dízimo, 10ª parte do dízimo, isso tinha que ser dos primeiros frutos da terra, né? Ou seja, nos frutos do verão. Então Amós viu isso, né? E o que seriam esses frutos? Seria o trigo, o azeite e a uva, né? Trigo falando de morte e ressurreição de Cristo, mas também nós fazemos parte deste trigo, né? Do corpo de Cristo, vamos falar assim. A uva fala do suco, ou melhor, da uva sendo prensada, né? Para se transformar em suco de uva, né? Isto fala do sangue de Jesus. E o azeite está falando da oliveira sendo prensada, né? Sendo espremida para extrair o melhor óleo, o melhor azeite, a melhor unção, né? Tá certo? Depois vai ter lá a cevada, vai ter outros elementos que são citados na palavra, né? Mas os 3 principais são o trigo, a uva e o azeite. E lá em Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 a seguir, Deus está dizendo, né? Certamente os filhos de Israel devem trazer todos os dízimos, né, na casa de Deus, né? Só que lá ele está explicando que ele vai escolher um lugar para que esses dízimos sejam entregues, né, para Deus. E a palavra também lá vai falar que quando o caminho for longo demais para levar o dízimo àquele lugar que o Senhor escolheu, vocês devem pegar o seu dízimo e vender, pegar o dinheiro, levá-lo até naquele lugar que o Senhor Deus escolheu. Quando vocês chegarem lá, vocês vão comprar novamente os elementos, né? Trigo, uva e azeite, para apresentar o seu dízimo. E quando vocês apresentarem, você, a sua casa, os levitas, o órfão, o estrangeiro e a viúva, devem se fartar do dízimo, né? Isso é dos frutos. Esses frutos que o profeta Amós está vendo, né? Só que o que acontece? Eles teriam que comprar. Porque não é todo mundo que vai trabalhar na lavoura para plantar trigo, azeite e uva, né? Oliveira, né? Para ter os elementos aí. Muitas pessoas trabalhavam com outras coisas. Tinha pessoas que trabalhavam com roupas, né? Tinha pessoas que trabalhavam com construção, que nem no caso da minha área. Então tem outras atividades, não é somente de fruta e de semente que eles viviam, né? Então essas outras pessoas tinham que comprar, né? Para poder participar das festas, do dízimo e das coisas referente à adoração ao Senhor Deus naquela época. Muito bem. Aí no verso 4 do profeta Amós, para frente, começa a falar que os líderes de Israel começam a fazer planos para poder vender
esses elementos, mas com balança enganosa, né? Eles queriam vender para os israelitas, para os estrangeiros, para quem queria participar das festas do Senhor Deus, eles queriam vender, mas com balança enganosa, né? Isto é, com valor não próprio, né? Ou seja, oprimindo os pobres, as viúvas, porque quem sofre nessa área quando as coisas aumentam o preço, quem sofre são os pobres, as viúvas e os órfãos, né? Que não têm condições de comprar. E é justamente essas pessoas que são afetadas. Lá em Apocalipse, por exemplo, no terceiro selo, quando abre o terceiro selo, que tem fome na terra, vai aparecer uma balança enganosa, né? A pessoa vai ter que trabalhar um dia inteirinho para poder comprar meio quilo de trigo, né? Olha só para você ver que valor, não é uma balança enganosa? E isso para Deus é abominação, né? Muito bem. Então agora você viu que na lei significa comprar os elementos, né, que compõem o corpo de Cristo, ou morte e ressurreição de Cristo. E isto fala de alimento espiritual, né? O nosso alimento espiritual é Cristo. Então o que acontece? Por que as 5 virgens, as 5 nécias, não conseguiram comprar, muito menos encontrar azeite para encher as suas vasilhas, né? Para poder irem ao encontro do noivo que já estava às portas, né? Elas foram e não conseguiram encontrar azeite. Por que elas não conseguiram, né? Então isso a gente vai ver no próximo texto, né? Que Paulo vai estar falando disso, né? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né? Essa parte, então, resumindo essa parte do profeta Amós. O azeite, então, significa palavra, certo? O azeite é o combustível para a lâmpada ficar acesa. A palavra de Deus é o combustível para que nós possamos continuar caminhando com Ele. Ou melhor, continuar ficando vivo, né? Se você não tem azeite, se você não tem palavra, significa que você está morto, espiritualmente falando, né? Se você está morto, você não pode andar com Ele. Tá certo? Mas vamos lá para o texto que o apóstolo Paulo fala, né? O que pode provocar a pessoa dormir e não conseguir encontrar o azeite, não conseguir comprar azeite para colocar na sua vasilha, para que a sua lâmpada não se apague, né? Uma vez que as 5 nécias, as lâmpadas delas começaram a se apagar. Então vamos ver no próximo texto aí, que o apóstolo Paulo vai falar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Essa tradução aqui que é um pouco diferente, mas é a única tradução que eu consigo deixar a letra grande, né? Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Vamos continuar lendo. Mas ponde tudo à prova e retenha o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Até aqui tá bom, amados. Então veja que aqui a gente falou fez a leitura, né? Que o apóstolo Paulo colocou aqui, o que provoca o apagar da lâmpada, né? Mas vamos para a lousa para a gente aprender mais um pouquinho aí com relação a o apagar da luz aí, né? Vamos lá para a lousa. Muito bem, amados. Então agora a gente acabou de ler esse texto, né? Que está aparecendo aí no meio, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 17 ao 24. Eu vou dar uma resumida também no início do capítulo, até chegar a esse ponto aí que a gente leu já, né? Para vocês verem do que o apóstolo Paulo está falando, né? E para vocês verem que eu não estou separando o texto sem contexto, né? Sempre que eu puder, eu vou estar passando o contexto que está acontecendo um pouquinho antes. Então, no início do capítulo, está falando da segunda vinda de Cristo, né? Por exemplo, tem uma frase lá que o apóstolo Paulo usa, né? Irmãos, relativamente ao tempo e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, né? Porque vocês estão inteiramente, inteiramente, né? Como é que eu vou usar a expressão aqui, né? Vocês estão inteiramente entendidos de que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já vai acontecer como um ladrão à noite, né? Só que este ladrão é para quem estiver dormindo, né? E não para a igreja, né? Essa parte é preciso compreender. Que ele vai vir como um ladrão para aquele que está dormindo, não para aquele que está acordado, ok? Aí do verso 4 para frente,
do verso 4 até o verso 11, ele vai estar falando do sono de algumas pessoas, né? E ele recomenda vigiar, ele recomenda orar, ele recomenda para que a pessoa se santifique, né? Para viver em comunhão. Para viver em comunhão, para poder estar acordado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então essa é a primeira parte lá do capítulo, né? Depois, como a gente leu aí no texto, né? Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não deixe a lâmpada apagar, porque o Espírito Santo é o combustível, que a gente viu na parte anterior, é o combustível que faz a lâmpada ficar acesa, né? É o óleo, é a unção, né? É o azeite. Se você não tem azeite na vasilha, automaticamente a lâmpada vai se apagar, né? E o que pode provocar essa lâmpada ficar apagando ou querendo apagar? Ou mesmo que já esteja apagada, né? O que pode provocar? Continuação, né? Da explicação. Não apagueis o Espírito. Um ponto. Não desprezeis as profecias, né? No caso aqui, os profetas, né? Para quem estuda, os profetas estão dando um escape para a igreja no período da grande tribulação, né? Isso muitas pessoas não entendem, né? Por exemplo, quando Jesus Cristo veio para cumprir o Salmo, a lei e os profetas, ele veio como cabeça, né? Ele é o cabeça, né? Nós somos o corpo. Então, tudo o que aconteceu com Cristo nos evangelhos, né? Se cumpriu a primeira parte nele, que é o cabeça, mas falta se cumprir a outra parte no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está nos profetas, né? Assim como Israel não conseguiu enxergar Jesus na sua primeira vinda na terra, lá em Israel, também não conseguiram enxergar Jesus nas profecias, porque se eles tivessem enxergado Jesus nas profecias dos profetas, eles teriam encontrado também o corpo de Jesus nos profetas, né? Porque quando eu estou lendo os profetas, eu consigo enxergar Jesus, eu consigo enxergar o corpo de Jesus, que é a igreja, eu consigo enxergar o anticristo, eu consigo enxergar o tempo e o que está acontecendo naquele contexto, né? Ou seja, vai ter sinais acontecendo para aquela época. Então é impossível eu estar dormindo e Cristo vir me pegar como um ladrão, né? Me pegar de surpresa, encontrar eu dormindo. Agora, se eu não estiver acordado, olhando, observando, vigiando o que os profetas estão falando, para qual época eles estão falando, o que eles estão falando, sobre o que eles estão falando, concernente ao corpo de Cristo, né? Porque não tem como falar de Cristo como cabeça sem ele ter um corpo, né? Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo. É preciso entender essa parte. Então, se você despreza os profetas, tanto menores quanto os maiores, você está desprezando a você mesmo, né? Ou seja, ele está falando de você lá e você não está atento. Você está olhando somente para a cabeça do corpo, né? O resto do corpo você não está enxergando. Nem espiritual e nem físico, nem fisicamente falando. Aí no finalzinho do capítulo, ele fala de novo para a pessoa ficar preparada para a segunda vinda dele, né? Fica preparado porque Cristo vai vir, né? Ele vai voltar com certeza, né? Ou seja, todo o capítulo 5 está falando de coisas que a igreja precisa fazer para estar acordado, para que a sua lâmpada não se apague, para esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, como eu vou me preparar? A preparação agora vai vir no próximo texto que a gente vai ler, né? No profeta Amós, né? Aquele texto ali que a gente vai ler agora, ó. Amós, né? Capítulo 4, do verso 10 até o 13, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para se preparar para o encontro, né? Na verdade, né? Tá certo? Já que aqui a gente acabou de aprender que o que precisa ser feito para ficar preparado, né? E essa preparação vai servir para quê? Para encontrar com o Senhor. Por isso a gente tem aquela palavra encontro lá, tá certo? Em cima do texto do profeta Amós, capítulo 4. Então, para mim se encontrar com o Senhor Jesus, vai ser preciso fazer algumas coisas. E é isso que a gente vai ver no próximo texto aí. Enviei peste contra vós à maneira dos egípcios, e os vossos mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos arraial fiz subir a vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 11. Subverti algum dentre vocês, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei,
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque é ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Como você viu, a gente leu lá os textos do verso 10 até o 13, que fala do encontro com o Senhor Jesus. Mas vamos dar uma observada no contexto, né? O que está acontecendo no contexto, para daí a gente encaixar as informações. Logo no início, né? A palavra do Senhor Deus está falando que ele é contra as vacas de Bazã. Agora, o que tem a ver uma vaca com as profecias do Senhor Deus, né? É óbvio que ele não está falando da vaca que está no pasto. É óbvio. Na verdade, ele está falando de mulheres, né? Mulheres como Jezebel, como Zeres, né? A esposa de Raamã, né? Que falou para ele, olha, pede a cabeça, enforca a cabeça constrói uma forca para enforcar Mordecai. Manda matar os judeus. Então, ou seja, é o tipo de mulher que fica dando ordem, né? Assim como Jezebel, assim como a prostituta lá de Apocalipse 12, assim como a Herodias, né? A mulher de Herodes, que pediu a cabeça de João Batista. Então é desse tipo de mulher que ele está falando contra, né? Então é essas vacas de Bazã que ele está falando. Do verso 4 até o verso 10, Deus está dizendo que os filhos de Israel, 12 tribos, gostam de transgredir as minhas leis, né? E não se convertem a mim. Então ele vai usar um monte de parábolas, um monte de textos de coisas que ele fez no passado, e mesmo assim eles não se converteram a mim, né? O verso 11 também vai falar disso, né? Com certeza, né? O verso 10 também vai falar disso. Mas o verso 11, né, no qual a gente leu, é muito revelador, né? Muito mesmo, né? Interessante o verso 11 do profeta ali, né? Capítulo 4, versículo 11, né? Que está falando, né? A primeira coisa que ele fala lá, no caso, quando usou a expressão tição de fogo, né? Quando você tira um tição de fogo de fora da fogueira, o que acontece com o tição? O tição se apaga, né? Se ele se apaga, se torna o quê? Um pedaço de carvão, né? Um pedaço de toco seco. Só que também no início do verso 11, ele fala, assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, eu também, se vocês não se arrependerem, não se voltarem para mim, se converterem a mim, eu vou destruir vocês, né? E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que é o noivo quem está falando, né? Observem como Deus destruiu, se fosse o Senhor Deus mesmo falando, ele falando, observem como eu destruí Sodoma e Gomorra. Mas ele está dizendo, observem como o Senhor Deus destruiu a Sodoma e Gomorra. Se vocês não se converterem a mim, eu também vou destruir a vocês, né? Ou seja, é o próprio Jesus Cristo, né? O próprio noivo falando, né? Olha que coisa tremenda. Depois o verso 12 vai falar do encontro, né? Que a gente já leu também. Que é para Israel se preparar para encontrares com o Senhor seu Deus, né? Agora, quando é que vai acontecer este encontro? É antes do grito ou depois do grito? Lá na parábola das 10 virgens está dizendo que é depois, né? Não é isso? Por exemplo, lá no verso 6, né, de Mateus 25, né? À meia-noite houve-se um grito, e todas as virgens se levantaram e saíram ao seu encontro. É aí que elas vão ainda procurar para comprar. Todo aquele drama vai acontecer ainda, né? Isso vai acontecer depois do grito, ou seja, o grito está antes do encontro, tá certo? Por isso a gente está fazendo aqui a contagem regressiva, né? Primeiro vai comprar o azeite, depois a lâmpada vai apagar, depois vai partir para o encontro, para depois chegar no grito, né? Que vai ter as expressões mais reveladoras lá, tá certo? Então a gente vai para o próximo texto, que vai falar do grito, né? Vai trabalhar o grito. Esse texto vai ter vários textos, né, ligados, né? A gente vai ter que ler uns 4 ou 5 textos que estão ligados com o grito. Tá certo? Uma outra coisinha que eu quero colocar aqui antes de ir para a próxima leitura. No caso, na próxima leitura que a gente vai ler do grito, a gente vai ler lá no profeta Sofonias, né? Aquele que está ali embaixo do grito, ó. Tá vendo? Sofonias capítulo 1, verso 10 e verso 16, né? Mas o que eu quero dizer é, antes da gente ir para essa leitura, uma coisa que precisa ser trabalhado é que Cristo veio, se cumpriu nele Páscoa, primícias, né? Pães asmos e primícias, que os três estão juntos,
E também na sua ascensão, quando ele foi, ele enviou o Espírito Santo e se cumpriu o Pentecostes, né, que seria a quarta festa, né? Depois do Pentecostes, a gente sabe que na lei faltam 3 festas a se cumprirem, né? Falta a festa de trombetas, da qual a gente está falando, né? Que o grito significa tocar trombetas, né? Significa alerta, fique atento, é um aviso, né? Tá certo? É um alarme. Então, depois que toca a trombeta, vai vir a festa de expiação de pecado, né? No qual essa expiação de pecado, que aqui mesmo no profeta Amós, que a gente leu, no capítulo 4 não fala, né? Mas no capítulo 3, no capítulo 5 e no capítulo 6, fala que ele vai passar no meio de vós, né? Eu vou passar no meio de vocês, né? Então essa expressão passar no meio significa habitar no meio, né? Essa expressão significa a segunda vinda de Cristo. Então isso significa expiação, a festa expiação de pecado. Inclusive, a palavra fala que ele diz que em quase todos os profetas que falam da festa da expiação, ele fala que vai tirar os pecados da terra em um só dia. Ou seja, é no momento em que ele entrar no santuário para expiar o pecado do povo. É nesse momento ele tira o pecado de toda a terra. Certo? E quando se cumpre essa festa de expiação, falta uma festa a se cumprir, que é a festa do tabernáculo. Lá na lei, o sacerdote Arão entrava no Santo do Santo, né, para fazer essa festa uma vez por ano, né, que é a expiação de pecado, no dia 10 do 7º mês, né. Ele entrava, fazia a expiação pelo pecado dele, depois do povo. Quando Deus aceitava, ele saía vivo dali, levava o povo, conduzia o povo para a festa do tabernáculos, né. E essa festa ficavam 7 dias, era uma alegria tremenda na terra, né. Eles mandavam presente uns aos outros, era banquete atrás de banquete, vinho, a beça, ou seja, é a 7ª festa se cumprindo, né? Então, como eu estava falando anteriormente, quando se cumpriu o Pentecoste na igreja, que é o início, faltam 3 festas. Essa 6ª festa vai ser a trombetas, melhor, 5ª festa é a trombetas, né? Porque a 4ª é Pentecoste. A 6ª festa vai ser a festa da expiação de pecados, que significa a segunda vinda de Cristo na terra. E a festa dos tabernáculos significa que Cristo, que é o sumo sacerdote, que saiu do santuário, que acabou de fazer expiação de pecado de toda a terra num só dia, ele desce, reúne o povo na porta da tenda da congregação, como a gente já leu, vamos ler daqui a pouco, na verdade, não lemos ainda, mas vamos ler. Vai reunir todo o povo na porta da tenda da congregação e assim levá-los para a festa do tabernáculos, que é o milênio de Cristo na terra, o reinado de Cristo na terra. É a bodas do Cordeiro, tá certo? Então esse é a sequência das festas, né? Então aquela parábola das 10 virgens, né, tá iniciando no quê? Já se cumpriu 4 festas, né? Agora essas 10 virgens vão participar das 3 últimas festas, que seria o grito, que é trombetas, festa de expiação de pecado, que é a segunda vinda de Cristo, e a festa dos tabernáculos seria o milênio de Deus na terra, né? Porque tabernáculo, quando a palavra fala, e ele veio e tabernaculou conosco, ou seja, é um tabernáculo só, né? Agora a festa dos tabernáculos, plural, vários tabernáculos, entende? Então por isso a festa dos tabernáculos se cumpre no milênio. Jesus Cristo, que é um tabernáculo, e nós que somos seus irmãos e semelhantes a eles, os tabernáculos, plural. Por isso que o Apocalipse vai dizer, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Isto na festa do milênio, tá certo? Então vamos lá para a próxima parte. Agora a gente vai ler Sofonias, a expressão grito. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte ao grande estrépito, desde os outeiros, né? Essa tradução está um pouco diferente. Tem uma tradução que vai dizer, e naquele dia, diz o Senhor, far-se ouvir um grito, desde a porta do peixe até os lugares baixos, né? E grande estrépito desde os outeiros, isto é, dos montes, né? Ou seja, está falando desde Dan até Berseba, né? Israel de ponta a ponta vai ouvir o grito. Verso 16, vamos descer um pouquinho aí. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Também essa tradução está diferente, né? Tem uma tradução que vai dizer, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Dia de trombeta e dia de rebate, né? Dia de dar voz de rebate contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Tá ok? Vamos para a lousa para a gente explicar aí um pouco do capítulo 1 do profeta Sofonias. Então, como vocês leram comigo, Sofonias capítulo 1, verso 10 e verso 16,
aquela tradução não está bem ajustada, né? É uma introdução que oculta a revelação, né? Mas deu para entender, né? Então eu quero dar uma resumida no capítulo 1, né? Já logo de cara no início do capítulo, Sofonias está falando da segunda vinda de Cristo, né? Ali por volta do verso 12 ele fala que vai entrar em Jerusalém com lanterna, né? E também ele vai estar dizendo que ele é contra as pessoas que estão fazendo comércio com balança enganosa, aqueles que pesam prata, né? Balança enganosa, certo? No verso 11 também. No verso 11, isso mesmo. No verso 13, 14 e 15 vai trabalhar a expressão dia do Senhor, né? A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. No verso 16 a gente leu, né? Que seria trombetas e rebate, né? Trombetas e rebate, né? No verso 17 vai estar falando do banquete, né? Um banquete que Deus vai dar na terra, né? O profeta Naum vai falar que é o sacrifício na terra do norte, né? Onde todas as carnes, ou melhor, todos os animais da terra e as aves dos céus vão se fartar com as carnes, né? Dos comandantes, dos reis, dos príncipes e das pessoas que estavam contra Jesus na sua segunda vinda. No verso 18 está falando da vinda repentina de Jesus na terra, né? E esses que estão na terra pesando ouro, fazendo comércio com a palavra, fazendo comércio com dinheiro, vendendo pessoas, e quando ele aparecer de maneira repentina, o seu ouro, a sua prata não os poderão livrar, né, do castigo que virá por conta da vinda de Cristo. Tá certo? Mas a gente leu a expressão trombeta e rebate. Trombeta você sabe que é o alarme, que é o grito. Mas e rebate? O que significa rebate, né? Toque de trombeta com arrebate, por exemplo, né? Então agora a gente vai, na próxima leitura, a gente vai ler Números, capítulo 10, né? Que está ali embaixo, ó. Canto esquerdo, bem lá embaixo, ó, Números, capítulo 10, de 1 a 10. E eu vou explicar, a gente depois da leitura, verso por verso, o significado de trombeta e o significado de rebate, tá certo? E o que tem isso de interessante para nós outros, né? Já que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Na época do Novo Testamento, e pegando coisas lá atrás, né? Então eu vou explicar isso na próxima leitura, tá certo? Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da revelação. Ali, congregação e revelação, a tradução é diferente. Mas, quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel, né? Verso 5. Quando se tocar retinindo, ou rebate, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas, quando se tocar retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acompanhados do lado sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. 7. Mas, quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será por estatuto perpétuo às vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes a guerra contra outro inimigo, que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memórias, e sereis salvos dos seus inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, como a gente acabou de ler Números, capítulo 10, de 1 a 10, agora eu quero dar uma esmiuçada aí nesses versículos para a gente entender algumas coisas que são bastante revelador para o futuro, para o nosso tempo. Então vamos lá. Verso 1 está falando de trombetas, né? Faze 2 trombetas de prata para mim, né? Mas o que significa trombeta, né? O que significa o toque da trombeta, por exemplo, né? Ou o toque da trombeta significa fazer partida dos arraiais, né? Significa que Israel tem que sair dos arraiais, né? Por exemplo, né? Quando
É isso mesmo. Eles, quando toca a trombeta, todos os israelitas devem se congregar, devem se ajuntar na frente da tenda da congregação, né? Ou do tabernáculo. E lembrando que tabernáculo, tenda, templo, no Antigo Testamento hoje se torna Cristo, tá? Toda a revelação ou todas palavras contendo tenda, congregação, assembleia, templo, santuário, tudo vai convergir no corpo de Cristo, tá? Joga tudo lá no corpo de Cristo que você vai ter entendimento de bastante coisa, né? Então, verso 1 e verso 2 está falando das duas trombetas, tá certo? Verso 3. Quando tocar todas as trombetas, né? Ou seja, as 7, porque são 7 trombetas a serem tocadas na lei, tá? Uma vez que você tem 7 festas, para cada início de uma festa tem um toque de trombeta, certo? Exceto na festa de trombetas, que são 2 toques. É esse que a gente está trabalhando agora. Vai dar um total de 8 toques de trombeta, mas na verdade são 7 trombetas, tá? 7 toques de trombetas. Só na festa das trombetas que vai ter voz de rebate. Vai dar a entender 2 trombetas e é de fato. Verso 3 diz, né? Quando tocar todas as trombetas, né? Toda a congregação deve se juntar a ti na porta da tenda da congregação. Mais um paralelo para a gente entender. Moisés é o profeta do Antigo Testamento e Israel, 12 tribos, é a congregação de Deus. Novo Testamento, Jesus Cristo é o Moisés, como se fosse, né? Ele é o profeta. E os filhos de Israel agora estão no Novo Testamento, que é a igreja, certo? Então, quando tocar essa trombeta do qual ele está falando, toda a igreja deve se ajuntar na frente do tabernáculo, na frente da tenda, na frente do templo, na frente do santuário, que é Cristo. Ou seja, isto é o arrebatamento, tá? Verso 4. Quando tocar uma só, no caso, no dia 1º do 7º mês, que no caso é o toque de trombeta, para iniciar o toque de trombetas, todos os cabeças de milhares, a gente leu lá, todos os cabeças e milhares de líderes, né? Ou seja, todos os líderes de todas as denominações devem se alinhar concernente à palavra, né? Agora, isso não tem como isso ter se cumprido na época de Israel, porque Israel se tornou 12 tribos, né? Nunca atingiu milhares de cabeças, né? Naquela época mesmo, no auge de Israel, 12 tribos, ele atingiu 12 cabeças, né? Mas aqui está falando milhares de cabeças, 12 líderes tinha naquela época, certo? 12 tribos, 12 chefes, 12 líderes, 12 cabeças. Mas na época só podia se cumprir isso com Cristo na terra, né? Que ele ia levantar muitos líderes, muitos cabeças de Israel, certo? Então, todos os milhares de cabeças de Israel devem se ajuntar na tenda da congregação, entende? Um ajuntamento de pessoas, isso no toque de trombeta. Ou seja, os cabeças, os líderes de todas as tribos devem olhar para um lugar só, que é Cristo, né? Ou seja, todas as religiões, todos os ministérios têm que se alinhar, têm que falar a mesma língua, vai ter que aceitar uma doutrina, vai ter que se alinhar a outra, e assim por diante, para se acontecer num só corpo, e assim este corpo começar a tocar a trombeta, certo? Sem o corpo alinhar em todos os sentidos, não tem como tocar trombetas, tá? Ou não tem como haver toques de trombetas, né? Versos 5, 6 e 7... está falando de organização da partida dos arraiais, né? Ou como vai ser feito o ajuntamento de pessoas, né? Tanto lá na época da lei, quanto no nosso tempo, né? Quando Cristo estiver para arrebatar a sua igreja, vai ter o toque de trombeta, e esse toque de trombeta vai ser organizadíssimo, né? Não vai ser um negócio atropelante ou atropelador, vai ser algo lindo de se ver, maravilhoso e organizadérrimo, tá certo? Verso 9, deixa eu ver, não, verso 8, né? Fala quem é que deve tocar as trombetas, né? No caso, é os sacerdotes, né? O verso 8 está dizendo que os filhos de Arão é quem vão tocar as trombetas. Por exemplo, se a igreja sair antes da grande tribulação da terra, quem é que vai tocar as trombetas, né? Porque as trombetas só vão ser tocadas na época de grande tribulação, como está lá em Apocalipse. Só pode tocar trombeta quando estiver na época de tocar, né? Só vai ter, como é que se diz? Só vai ter grito quando houver grande tribulação, né? Se não tiver grande tribulação, não tem grito, não tem aviso, não tem alerta, certo? Então a igreja é quem vai tocar, né? No caso aqui, na lei, era os filhos de Arão, que são sacerdotes, é quem tocavam as trombetas, né? E Arão é o sumo sacerdote. Hoje, Cristo é o nosso sumo sacerdote e nós somos o sacerdócio real, como está em 2 Pedro, tá? Sacerdócio real. Então é nós a quem vamos tocar as trombetas, né? Somente a 7ª, que daqui a pouco a gente vai entender, que não é um ser humano que toca, e sim um arcanjo. Tá? Verso 9.
O verso 9 vai falar de peleja e vai falar de rebate. Ou seja, quando vocês se virem apertados, oprimidos, quando os seus inimigos vos oprimirem, é que vocês devem gritar com voz de rebate. No caso, a parábola da Davi está mostrando isso. E esse grito vai ser um alerta para todos os cabeças de milhares de Israel. Eles vão ter que se ajuntar, vão ter que se conversar, se alinhar, para poder dar voz de rebate, né? Ou seja, um reino dividido não vai ter como dar voz de rebate, certo? Porque um reino vai falar uma coisa, né? Ou seja, um ministério fala uma coisa, outro ministério fala outra, a outra igreja fala outra, e não vai ter como essa voz de rebate ecoar aos ouvidos de Deus. Somente vai ecoar a voz de rebate nos ouvidos de Deus quando estiver todos os cabeças alinhados, isto é, todas as denominações. Tá certo? E é o corpo de Cristo isso. Verso 10 fala que tem que tocar trombeta todo início de mês, né? No caso que eu já falei no início. Né? São 7 festas, então vão ser tocadas 7 trombetas. Porém, na festa das trombetas são tocadas 2. No caso, falou no verso 1, né? Faz para mim, Moisés, 2 trombetas de prata. No caso, porque está dando um zoom na festa das trombetas, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Agora, vamos ver na prática a voz de rebate, né? Como funciona em detalhe, tá certo? Isso vai ser no próximo texto que a gente vai ler ali, ó. Números 31, de 1 a 6. Então vamos para lá. Números 31, de 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Diga aos filhos de Israel dos Midianitas, vinga os filhos de Israel dos Midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Olha a sentença de morte aí. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja, 12.000 ao todos. E Moisés mandou a guerra a esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, ou sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme, o grito, né? Até aqui tá bom. Como a gente leu Números 31, de 1 a 6, então no primeiro verso, vamos destacar algumas coisas aí. No primeiro verso, a palavra do Senhor Deus está falando: Moisés, vinga os filhos de Israel, e depois você vai ser recolhido ao seu povo, isto é, vai morrer, né? Moisés, faz a última obra para mim e depois você vai morrer. Senhor Deus é muito lindo, né? Então veja que, como a gente já está trabalhando a expressão Moisés como um profeta e Jesus como outro profeta, Israel um povo e igreja o seu povo, né? Assim como Israel fazia parte da primeira casa, a igreja está fazendo parte da segunda casa. Embora em todo o tempo, Deus sempre trabalhou com um remanescente de Israel, 12 tribos, tá? Deus nunca rejeitou Israel, nunca, nunca, nunca. Sempre houve julgamentos, né? Lá em Êxodo teve um julgamento, ficou só a tribo de Levi, mas daí Deus restaurou. Depois, na época do deserto, Deus fez morrer toda aquela geração, 12 tribos, e entrou só Josué e Caleb, mas tinha um remanescente nascendo, se tornaram em 12 tribos, tanto é que quando atravessou o Rio Jordão, Deus pediu para que cada cabeça de tribo pegasse uma pedra no fundo do Jordão. Mais para frente, o reino se divide em 2 casas, 2 reinos, né? 10 tribos de um lado, 2 do outro. Permanecem divididos, né? E várias vezes Deus profetizou que iria destruir aquela geração e destruiu, né? Na época de Oséias mesmo destruiu. Só que quando chega na época de Daniel está orando para Israel, 12 tribos novamente, né? Ou seja, Deus destruiu na época de Oséias, mas restaurou ao mesmo tempo, né? Um remanescente. Então Deus sempre vai mantendo um remanescente, né? Por isso que você vai continuar vendo, né? Em Atos você vai ver falar de 12 tribos. Atos 26, versículo 7, principalmente, Paulo falando, né, que as nossas 12 tribos estão servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, com esperança de alcançar a salvação. Tiago vai escrever as 12 tribos que andam na dispersão, né? Tiago falando, uma carta aos Hebreus no Novo Testamento. Então não pode fazer separação entre Israel e a igreja, né? Tudo é um povo só, é tudo um povo só. Efésios 2, né, vai dizer que Deus juntou judeu e gentio num só corpo. Mesmo que você não acredite no ensino das 2 casas, no reino dividido, e que para você tanto Israel quanto judeu é uma coisa só,
Muito bem. Mesmo assim, Deus juntou Israel, que para você seja judeu, seja Israel, num lado, com os gentios do outro, que somos nós, num só corpo, isto é Cristo, e transformou em igreja, em congregação, em assembleia. Ou seja, os dois povos estão só num povo agora, não tem como ser dividido mais. Assim que Deus ajunta, né? Muito bem. E depois na Apocalipse vai aparecer, né? 12.000 de cada tribo sendo selados, né? E você não vai ver 12.000 da igreja sendo selado, por exemplo. E aí, como é que você vai fazer? Você foi selado ou não? Então não tem como separá-los, entende? Deus unificou. Muito bem. Então vamos aqui. Então Deus fala para Moisés, vinga os filhos de Israel, né? Que os midianitas estão os oprimindo, né? Vinga eles e depois morre. Assim como Jesus, quando ele veio, trouxe redenção para todos os filhos de Israel, 12 tribos, restaurou e morreu. Trouxe vingança que por meio do seu corpo, que somos nós, do qual eu já estou falando anteriormente, né? Que o corpo de Cristo agora é quem está trabalhando e vingando os inimigos. Isso vai acontecer no período aí da segunda vinda, né? Na manifestação da sua vinda. Vai se cumprir isso. Assim como Moisés morreu, vingou e morreu, Jesus veio, vingou e morreu, né? Certo? Espiritualmente falando. Verso 3. Alguns de vós, ou melhor, né? Ele vai falar lá, né? 1.000 de cada tribo vai para a peleja, para vingar. Fazer a minha vingança, inclusive, né? Porque é a vingança de Deus que está sendo colocada aqui. Faz vingança para mim, né? Entre os midianitas, né? Então, mas escolha 1.000 de cada tribo só. Então, ou seja, não foi todo o povo para a guerra. Assim lá no Apocalipse, né? Ou na época de grande tribulação. Não vai ser 100% da igreja que vai sair à peleja contra o império do inimigo. Vai ser só algumas pessoas, né? Que Deus vai escolher. Deus vai designar, vamos dizer assim, né? Deus já trabalhou por meio disso para fazer isso. Nos profetas estão falando, né? Aqueles a quem Deus escolher para ficar vivo na época de grande tribulação e pelejar e preparar a casa de Israel para a peleja, estes... Então, tá lá uma sentença, né? Isaías fala disso, Jeremias fala disso, mas não dá para entrar nesse texto agora. Então, verso 3 fala que é só alguns de vós que vão para a peleja e não todo o povo. Verso 4, 1.000 de cada tribo vai para a peleja, essa na época de Moisés. Agora, na época de Cristo, são 12.000 de cada tribo, né? No caso, sendo selados, mas no mesmo tempo estão fazendo vingança para Deus, tá certo? No meio do inimigo. Depois o verso 6, que está falando da voz de rebate. E essa trombeta com voz de rebate é o 7º sacerdote Eleazar, né? Que é filho de Arão. Esse 7º sacerdote, ele tem umas especificações, tem alguns detalhes a mais do que os outros sacerdotes, né? Ele tem uma incumbência maior, específica inclusive. E isso na lei. Só que no Novo Testamento já não tem esse 7º sacerdote, entende? Não tem como isso. Porque agora é um só povo, Deus unificou. Então esse 7º sacerdote se torna o arcanjo Miguel, no qual está lá em Daniel 12:1, né? Nesse tempo haverá um tempo de grande angústia, do qual nunca houve e nem jamais haverá. Né? E Miguel se levantará nesse tempo para defender os povos de Israel. Apocalipse 10 vai mostrar lá o anjo, né? dando a voz no sentido de... para fazer acontecer o arrebatamento, né? A mesma expressão que aparece em Daniel 12, né? Um anjo com um pé de um lado do rio, o outro pé na água, né? Fazendo o juramento, né? De um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Todas aquelas expressões lá. E o arcanjo falando. E Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 4, né? 15, 16, 17, 18. Dando a palavra de ordem, né? Ouvida a voz do arcanjo, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Enquanto o Senhor nos ares, entre as nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que vai ter um arcanjo nesse período também, tá certo? De trombetas, né? Então o arcanjo vai estar presente. Apocalipse 12 vai mostrar o dragão caindo na terra. Agora, quem que vai jogar o dragão na terra? Não vai ser Miguel e os seus anjos? Então, justamente, Miguel vem para defender o povo de Israel, joga... A primeira coisa que ele faz é destruir o reino dele lá em cima, né? Ou o poderio dele nos ares. Joga para a terra. Na terra ele vai pelejar, mas também vai perder. Tá certo? Depois, no caso que eu já usei a expressão de voz de rebate, que toca o 7, mas a gente vai ver outro texto que tem coisas semelhantes lá no profeta Joel. Tá? Vamos lá ler o profeta Joel, que está ali na luz, ó. Né? Joel 2, 15 e 16. E eu vou fazer um resumo também, como eu tenho feito nos outros vídeos. Vamos para lá. Vamos primeiro ler o texto e depois o resumo. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito,
saia o noivo, percebe? Da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, né? Essa tradução é diferente, né? Mas saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então você percebe que está falando do noivo e da noiva, né? No caso lá, a gente está estudando as 10 virgens, né? Vamos para a lousa de novo, para a gente entender mais coisas. A gente já leu verso 10, ou melhor, verso 15 e verso 16 do profeta Joel, capítulo 2. Mas no início do capítulo ele já começa dizendo, né? Capítulo 2, verso 1 e 2, né? Toquem a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte. Ou seja, o que é Monte Sião? Esse Monte Sião é Cristo, tá certo? Santo monte é Cristo também. Então é para dar voz de rebate no meu santo monte. Ou seja, dai voz de rebate no corpo de Cristo. Tá? Não é fisicamente, não é geograficamente falando no lugar, e sim no corpo de Cristo, porque é algo espiritual, né? Depois, quando a gente lê o verso 15 e verso 16, que falou de convocação, de ajuntamento de pessoas, né? De congregação, né? Assembleia solene, em um só lugar, depois ainda fala, né? Toque trombeta em Monte Sião, dai voz de rebate no seu santo monte. Depois que acontecem esses dois eventos, o que acontece? Saia o noivo, aquele da parábola das virgens, saia da sua recâmara, isto é, do seu templo, né, lá do altar, saia do céu, e venha ao encontro da sua noiva, e saia a sua noiva do seu aposento, né? A igreja saia da sua casa terrena e vai para este Monte Santo, que a palavra está falando, né? Isso significa o encontro dos dois, né? Aqui está a igreja e Cristo, né? Não tem como você falar que aqui não é igreja. E depois, os versos seguintes, né, se você continuar lendo os textos, Deus vai falar ainda, né? Porque essa época do profeta Joel era a época que Israel estava pecando, estava em destruição, estava prostituição, tudo mais. Mas Deus, aí o profeta Joel ora, né, para Deus não os destruir de todo, né? Que Deus perdoasse os pecados deles, que ele lembrasse do nome dele, que ele tinha colocado o nome dele nesse povo, né? Então que era para ele fazer justiça e escolher alguns, é o que ele fez. Aí ele fala, aí Deus volta, começa a falar nos versos para baixo, né? Eu vou enviar então o trigo. Esse trigo é Cristo e seu corpo. Eu vou enviar o suco da uva, né, que é o sangue de Cristo, né, sendo derramado. Eu também vou enviar o óleo, que é o azeite, que é a unção, que é o Espírito Santo, né? E nos últimos dias acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Derramarei de todo o meu Espírito sobre toda a carne, né, que já aconteceu, está acontecendo. E todos esses contextos aí que a gente vê. Para fechar agora, a gente vai ler, ainda dentro desse assunto, trombeta, voz de rebate, besta, né, dragão, tudo mais que a gente está falando aqui, né, no contexto das 10 virgens. Lá não aparece dragão, mas tem, né? Por que a virgem está gritando? Não é só porque o noivo está vindo. Ela está gritando porque alguma coisa está acontecendo antes do noivo chegar, né? O grito está acontecendo justamente porque a besta está aparecendo, né? A besta está dizendo, está ditando as regras para fazer algo contra a noiva. Então a noiva vai gritar socorro para o noivo. Percebe? Mas vamos ler o profeta Isaías para fechar o estudo aí, para a gente finalizar essa terceira parte. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar, né? Esse dragão que está no mar é a besta lá de Apocalipse 13, né? A besta que sai do mar, né? A serpente, né? Então o Leviatã é monstro, na verdade. 2. Naquele dia haverá uma vinha deliciosa, cantai ao seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia a aguardarei. O guarda de Israel não dorme. Não há indignação em mim. Oxalá que fossem ordenados diante de mim em guerra sarças e espinheiros, e eu marcharia contra eles e juntamente os queimaria. Ou então, busquem o meu refúgio e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e eles se encherão de fruto a face do mundo. Olha só que palavra linda. Vamos para o verso finalzinho lá mais para frente, né? Verso 12 e 13. Que vai dizer assim:
Naquele dia o Senhor padejará o seu trigo desde os correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filho de Israel, sereis escolhido um a um. Eita, coisa linda. Verso 13. E naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém, meus amados? Então vamos finalizar o estudo na lousa de novo. Por favor, aguenta a mão aí. Como vocês viram aí o profeta Isaías falando de dragão, de serpente, besta do mar, né? Quem é o dragão? Quem é a serpente? Né? Tá lá em Apocalipse 12. Tanto o dragão quanto a serpente é uma pessoa só, né? Que é Satanás. Que também é a besta do mar, né? Que são 10 nações. Ok? Isso está no verso 1, né? No verso 2 vai aparecer o quê? Uma vinha cantando, né? Quem que é a vinha? É a videira. Mas quem que é a videira? Evangelho de João 15, 5, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então é quem vamos dar os frutos, né, na vinha, certo? Depois lá em Apocalipse 14 vai aparecer o quê? Um anjo, né, falando, né, para o outro anjo: ei, anjo, pega a sua foice afiada e ceifa os cachos de uva da terra, porque os cachos de uva já estão maduros. Se você entender quem é a videira, quem são os ramos e quem são as uvas, né, você vai entender o que ele está falando. E a mesma coisa acontece em Joel 2,13, né? Lançai a foice porque a seara já está madura. Eu não li esse texto, mas está lá. Joel 2, verso 13, né? Lançai a foice porque a seara está madura. Apocalipse 14 está repetindo. Pega a sua foice afiada e vindima, faça a colheita na terra, na videira da terra. Quem é a videira da terra? É Cristo. E quem são os ramos que dão os frutos? A igreja. Verso 3. Está falando de Deus, né? Ele vigia a vinha e não dorme. No caso, o guarda de Israel, né? O salmista vai falar, né? Não dorme o guarda de Israel, né? Ele vigia, ele cuida da vinha. A vinha, no caso, é o corpo de Cristo, né? A igreja do Senhor. Verso 4 e 5. O Senhor Deus propõe um acordo com a sebe de espinho. E o que é espinho e arbródios, né? Tanto lá em Gênesis, quanto depois nos profetas, nos outros textos. Mas principalmente o profeta Sofonias, profeta Naum, profeta Abacuque e profeta Ezequiel, vai chamar o reino do anticristo e o anticristo de uma sebe de espinhos, né? Então toda vez que você encontrar espinhos, e Jesus vai falar lá, hein, nos espinheiros, lá quando ele sai semear a palavra, né? Alguns vão cair no meio do espinheiro. Espinheiro é o quê? É o reino do anticristo, tá? Então ele está propondo um acordo aqui. Se vocês quiserem fazer paz comigo, eu faço paz com vocês. Verso 6. Aí olha que expressão linda, né? Jacó vai florescer e vai fundar raízes, né? E vai gerar frutos em todo o mundo. Olha só que lindo isso, né? Jacó produzindo frutos em todo o mundo. É isso que a gente vê lá em Apocalipse, né? Os filhos de Israel, né? Os 12 filhos de Israel sendo selados, 12.000 de cada tribo, né? Em todo o mundo. Verso do 7 até o 11 do profeta Isaías, capítulo 27. Fala de purificar, de peneirar, de colher, de trabalhar o trigo, né? Os melhores, né? Que agradam a Deus, né? No caso, a descendência de Abraão, né? E também fala de expiar o pecado da terra num só dia, né? Olha aí que lindo. E o verso 12 vai falar da geografia, né? Eu vou escolher, eu vou trabalhar, eu vou peneirar, eu vou espiar, eu vou trabalhar, vou fazer tantas coisas para os filhos de Israel, desde o rio Eufrates até o Egito. De um por um. Depois no verso 3 ele repete: desde a Assíria até o Egito serão ajuntados e adorarão ao Senhor em Jerusalém, no Monte Santo do Senhor, né? Que esse Monte Santo é Cristo, é o Monte Sião, né? Então veja que a palavra do Senhor Deus, né, ela não entra em contradição, não entra jamais. Então tá aí, meus irmãos. Então tá aí o estudo, a parte terceira do estudo da parábola das virgens estão aí, tá certo? Lembrando que
Eu me esqueci de explicar um texto lá no profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 14, né? Que as virgens, eu acabei lembrando agora, né? Que as virgens saíram para procurar a palavra de mar a mar e não a encontraram, né? Justamente porque não vigiaram, né? Não é no sentido que não tinha, porque não vigiaram e não se prepararam, né? Porque a palavra de Deus nos chama de soldados de Cristo, né? Então, se você olhar para um exército literal hoje, o exército da Rússia, o exército da Alemanha, o exército da China, o exército de Israel, o exército dos Estados Unidos, o exército do Brasil, o exército de outro país qualquer, no literal, você vai ver que eles têm um período de treinamento, certo? Só que quando chega o dia da peleja, esses soldados tiveram sua vida de treinamento para então, naquele dia da peleja, eles enfrentarem seus inimigos e combaterem. Assim, nós, como somos o exército de Cristo, temos que estar treinados para o dia da peleja, para o dia da guerra, né, que vai ter, que está profetizada. Então não tem como você fazer parte deste exército e não treinar, né? E isso é muito triste o que eu vou dizer, né? Por exemplo, né? Existe um grupo de pessoas aí, vou chutar, porque eu nunca fiz essa pesquisa, eu acredito que ninguém fez ainda, né? Mas eu acredito que mais de 90% dos cristãos em todo o mundo tem esse pensamento, né? Ou esse entendimento de que a igreja não vai participar de peleja, de grande tribulação, muito menos de envolver com conflitos com inimigos, certo? Por isso não se treinam, não se preparam e estão no sentido de oram, vigiam, claro, são cuidadosos, oram, vigiam, tal, beleza. Só que a parte de observar as profecias, que nem Paulo manda, que lá tem recursos, né? Tem instruções para escapes, né? De como escapar do anticristo, o que fazer nesse período, né? Como proceder neste período e o que fazer. Então, quando você não treina essa área, quando chegar esse período, você vai ser um exército. Você faz parte do exército, mas você não treinou. Você ficou fora do quartel. Então, quando chegar a hora de você praticar aquilo que era para você ter treinado, você não treinou. Então você não vai saber usar as armas, né? E o que arma que é? Você não vai saber usar a espada. E o que é espada? Espada é a palavra do Senhor Deus, né? O inimigo vai usar a mesma palavra contra você. E ele vai usar justamente aquelas palavras que ele sabe que você não estudou. Certo? Porque ele é astuto, né? Então ele vai usar aquelas palavras que você não estudou, que estão escondidas nos profetas, e vai te enganar com facilidade. Por isso as 10 virgens vão gritar: socorro, estou sendo levado, né? Fui enganado, fui preso, fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso. Mas aí vai ser tarde, por quê? Mesmo que você consiga chegar perto do noivo, bater na porta: olha, eu sou seu filho, eu te servi e tal, faço parte do exército. Aí ele vai falar: eu não te conheço. Por quê? Porque você reconheceu o cabeça, mas não quis reconhecer o restante do corpo. Isto é, você não discerniu o corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios capítulo 11, né? Para participar da Santa Ceia, que fala da comunhão, né? Há muitos dentre vocês que dormem e não muitos fracos e doentes, porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Tanto no tempo atual quanto nas profecias, né? Então temos que enxergar o corpo de Cristo em toda a palavra. Para daí, quando o inimigo vir tentar, você saber usar a palavra, se defender e pôr ele para correr também. Caso contrário, você vai ser levado com qualquer vento de doutrina, como o apóstolo Paulo fala. Tá certo? Que Deus vos abençoe. E eu vou fazer uma quarta parte para fechar então esse estudo aí, tá certo? Que Deus vos abençoe e até a próxima parte. E não esqueçam de curtir, compartilhar e também os comentários, que ajudam muito a fazer subir o vídeo, né? Na questão de divulgação, para outras pessoas acordarem também, né? Tá certo? Mas se for possível, compartilhe o vídeo, tá bom? Que Deus abençoe.